Introdução. As palavras Bhagavad Gita significam literalmente a canção do Senhor e trata das maiores questões da vida. Quem sou eu? O que é o universo? Como posso ser feliz? De onde tudo vem e para onde vai? A história da Bhagavad Gita retrata o diálogo sagrado entre Krishna e Arjuna, ocorrido na iminência de uma grande batalha entre os exércitos dos guerreiros Pandavas e Kauravas, em Kurukshetra. Os Pandavas, exército do qual fazia parte Krishna e Arjuna, simbolizam as forças superiores do espírito, prontas a lutar por uma causa justa, porém sem ódio, mas com determinação para alcançar a vitória, vencendo as formas do mal, que formam um poderoso exército. Os Kauravas representam as forças inferiores da alma humana, os baixos instintos, paixões, emoções nocivas, maus hábitos, vícios, etc., formando também um belicoso exército pronto a defender os domínios do seu rei, isto é, a personalidade humana. Krishna dirige a quadriga de Arjuna, que luta pelo que é correto. Uma quadriga é uma carroça conduzida por 4 cavalos, lado a lado, e é a representação dos corpos ou veículos de nossa manifestação nessa realidade. Contudo, no instante em que a batalha está prestes a começar, Arjuna pede para Krishna colocar o carro entre os 2 exércitos para observar os guerreiros ávidos para lutar. Vendo tanto entre seus guerreiros quanto no exército inimigo parentes e amigos, Arjuna cai em confusão. Essa parte pode nos ensinar que as forças negativas simbolizadas pelo exército inimigo, vistas pelo prisma da evolução, atuam, mesmo que de forma inconsciente, como nossos amigos e mestres, pois é por meio delas que adquirimos as experiências necessárias à nossa evolução, por serem elas os agentes que nos levam à dor e ao sofrimento pela lei do karma, causa e efeito, os quais atuam como buril no aperfeiçoamento da alma humana. Nesse ponto de confusão e ansiedade de Arjuna, termina o primeiro capítulo da Gita. No capítulo 2 em diante, Krishna começa a reavivar, ensinar e iluminar Arjuna. Krishna representa a centelha divina, ou o Cristo, manifestado no coração etérico do ser humano, isto é, o Eu Superior, que realmente dirige nossa evolução. Arjuna representa o homem, ou Jiva, em seu processo evolutivo, ainda sujeito ao samsara, preso à roda dos nascimentos e mortes e às contingências do plano material. A finalidade espiritual de Krishna, Deus, é trazer à tona nossa grande luta interna, nossa confusão, o que nos aprisiona e assim despertar as almas adormecidas para sua eterna natureza bem-aventurada, sua relação com a divindade e possíveis caminhos para a liberação daquilo que nos agrilhoa ao sofrimento. A seguir, iniciaremos o estudo sobre os conceitos emanados por Krishna a Arjuna na Bhagavad Gita, que, com sua origem situada entre 2 a 3 mil anos atrás, ou talvez ainda mais antiga, é um dos principais clássicos da humanidade. Essa obra magnífica tem sido um farol espiritual para mais de 1 bilhão de pessoas só nos dias atuais. Nossa referência para explorar a Bhagavad Gita será o livro Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal, escrito por H.D. Goswami Acharyadeva, Dr. Howard Resnick. A grande parte do texto aqui apresentado é fruto de um resumo que elaboramos durante o estudo desse livro, acrescentando poucos comentários nossos. Recomendamos que, quando for possível, adquira o livro original e realize a leitura do mesmo. As almas eternas e Deus. A Gita ensina que todo ser vivo neste mundo é uma alma eterna,
envolta por um corpo material temporário. Ao completarmos o nosso mandato num corpo, entramos em outro. Assim como um indivíduo abandona roupas usadas e veste outras novas. À medida que nos esquecemos de nossa natureza eterna e nos aferramos a objetos materiais fugazes, desejos egoístas nos arrastam para a ilusão e ficamos aprisionados. Liberação espiritual não implica em desistir de nossa existência individual, nem em nos fundir em algo impessoal. Em vez disso, retiramos camadas de ilusão e descobrimos o nosso verdadeiro eu. Prática espiritual avançada não oblitera o eu pessoal, senão que restabelece o seu verdadeiro estado divino. Dentro da Gita não há projeto, plano ou ideia para aniquilar o eu pessoal, para fundi-lo no resplendor incorporado divino. Liberação significa elevar, não destruir o próprio eu. Ao perseguirmos o materialmente agradável e fugirmos do desagradável, caímos na ilusão da dualidade, já que desejo e aversão nos sobrepujam. Krishna nos adverte para não nos regozijarmos com o materialmente agradável, nem lamentarmos o desagradável, pois são meros produtos da percepção sensorial. Deus é a fonte de tudo e também é o próprio tempo. No final da criação, todas as criaturas que não encerraram seu karma vão repousar nele, só para serem lançadas novamente ao mundo na próxima criação. De fato, Deus produz e recolhe todo o universo. Ele é igual para com todos. Ele não favorece nem odeia ninguém, embora, com reciprocidade adequada, habite naqueles que habitam nele. Deus engloba tudo, pois é tudo. Eu sou o sabor na água, a luz da luz e do sol, o Om sagrado em todos os Vedas, o som no espaço, a bravura nos homens. Deus é tanto uno com a sua criação, quanto diferente dela. A matéria é a energia separada inferior de Deus, e as almas são sua energia viva superior. Essas duas energias são a fonte de todas as criaturas, que são, afinal, almas em corpos materiais, e Deus é a fonte dessas duas energias, a origem e a dissolução do cosmos inteiro. Os objetos do mundo não são plenamente Deus. Em vez disso, emanam dele e repousam nele. Nesse sentido, são unos com seu Criador e sustentador. Deus é a causa ou princípio primordial. Bija. Todos os modos originam-se de Deus. Eu não estou neles, eles estão em mim. A natureza não é Deus, ela pertence a Deus. Para nos ajudar a compreender isso, estudiosos tradicionais costumam citar a analogia do Sol e dos raios solares. Em certo sentido, o Sol está presente nos raios solares. Assim, o Sol e os raios solares são uma coisa só, Sol brilhante. Ao mesmo tempo, felizmente para nós, todo o calor e a luz do Sol não estão presentes nos raios solares, que aquecem e iluminam nosso mundo. Conclusão: o Sol é tanto uno com os seus raios quanto diferente deles. Deus é como o Sol, e sua criação é como os raios do Sol, unos e diferentes ao mesmo tempo. Características de Deus, segundo a Bhagavad Gita. Deus é um. Deus é a fonte de tudo. Deus é justo e não é ciumento. Deus nos ama. Criador e criação são unos e diferentes. Os três modos da natureza, trigunas. Todos os objetos materiais, sejam corpos ou planetas, estão sempre em fluxo.
infindavelmente transformando-se em diferentes formas e qualidades. Por não compreendermos que a natureza da matéria é essa impermanência, movimento, eterno devir, muitas vezes sofremos por depositar a nossa expectativa que ela não mude, o que é contra a sua natureza. Dentro do âmbito da matéria, incluímos muitos elementos: terra, sólidos, água, líquidos, ar, gases, fogo, elementos radiantes, éter, espaço, mente, o assento das emoções e sentidos, razão, nossa faculdade analítica, e ego, nossa identidade material completa. Tudo isso está sujeito a mudanças. A natureza material se manifesta com qualidades primárias perceptíveis, chamadas pela Gita de gunas ou modos. Essas 3 qualidades básicas da natureza são bondade, sattva, paixão, rajas, e escuridão, tamas. É raro encontrar elementos puros. Geralmente os objetos, emoções, atos, ambientes ou pessoas se manifestam a partir de misturas destes modos, com infinitas combinações. Nesse sentido, um determinado estilo ou combinação, isto é, um certo modo, ou atrai, ou repele, ou nos deixa indiferentes, a depender do modo de consciência que temos cultivado na vida. Cada um dos modos vai nos atando e influencia a nossa vida futura. Ascender ou descer no universo, ou ficar onde estamos, depende do modo que cultivamos na vida, a qualidade que nos motiva e molda a nossa percepção. Quando escolhemos amigos, lugares, música, trabalho, etc., em vários modos, damos a esses modos poder sobre nossas vidas. Assim, formamos hábitos e moldamos a nossa percepção da realidade. Característica dos 3 modos, trigunas. Sattva, bondade. Características: ser, existência ou entidade. Tem sido traduzido por equilíbrio, ordem e pureza. Este guna implica que uma pessoa com tendências sáttvicas tem um estado mental positivo e coerente. Psicologicamente é afetuosa, calma, desperta, altruísta e lúcida. Tem grande amor pela meditação, filosofia e atividades espirituais. Rajas, paixão. Características: é a força que cria desejos para adquirir coisas novas e temores de perder aquilo que já se tem. Estes desejos e medos conduzem à atividade. As pessoas com tendências rajásicas são muito dinâmicas, egocêntricas, consumistas, ambiciosas, vaidosas, sempre preocupadas e inquietas, com fome de poder, riqueza, prestígio. Tamas, escuridão. Características: tem relação com inércia, negativo, letárgico, entorpecido ou lento. Geralmente está associado à escuridão, à ilusão ou ignorância. Uma qualidade tamásica indica que uma pessoa tem um estado mental autodestrutivo, caótico ou embotado. Essa pessoa dedica-se constantemente a atividades destrutivas, criminosas ou imorais, ou então é muito preguiçosa, pouco ambiciosa, passiva, ignorante e inconsciente, vivendo dia a dia de modo banal, embrutecido e conformista. Uma ação por si mesma não diz em qual dos modos que estamos atuando, mas a intencionalidade envolvida pode nos indicar. Por exemplo, quando damos, em caridade,
por uma boa causa, unicamente para ajudar os outros e sem desejo de retorno, fazemos caridade em bondade. Quando ajudamos os outros, mas também buscamos fama ou lucro através de nossos presentes, doamos em paixão. E doação que faz mais mal que bem está em escuridão. Cada um dos modos vai nos atando e influencia nossa vida futura, a ascender ou descer no universo, ou ficar onde estamos. Depende do modo que cultivamos na vida, a qualidade que nos motiva e molda a nossa percepção. Karma, ação, reação. E yajna. Karma refere-se ao sistema cósmico que reage a nossos atos livres, outorgando-nos consequências justas proporcionais. Dessa forma, o universo segura um espelho para cada alma. Atos bons elevam-nos a estados superiores. Atos passionais mantêm-nos onde estamos. E atos obscuros conduzem-nos a estados inferiores. Quando nos identificamos com o corpo, aferramo-nos ao fruto das ações do corpo. Fazemos isso porque estamos presos a dualidades de apego e aversão, ilusão de eu e meu, e assim buscamos desfrutar o que gostamos e evitar o que não gostamos. Então, retornamos a este mundo, vida após vida, para receber, desfrutar e sofrer os resultados de nossas ações. E isso é karma. Mediante uma técnica simples, no entanto, podemos espiritualizar instantaneamente as nossas ações, ao transformar o cativeiro de karma em Karma Yoga, Yoga da ação, um caminho para a liberação espiritual. Da mesma forma, podemos transformar a nossa vida intelectual, nossa busca por conhecimento, em Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Outro caminho para a liberdade espiritual. Qual é essa técnica simples que espiritualiza todos os aspectos da nossa vida? Desde comida até filosofia, trabalho e amor. É Yagya, o ato de oferecer a Deus, algo aparentemente simples, mas poderoso na prática. Estudaremos essa técnica a seguir. A Bhagavad Gita faz uma distinção entre a ação, karma, e seu fruto, o recompensa, karmapala. Se oferecermos o fruto de nossas ações à sua fonte, antes de desfrutá-lo, realizamos yagya e nos libertamos de karma. Isso traz o nosso reconhecimento, respeito e gratidão à fonte criadora de tudo e de todos, e nutre a nossa relação com a divindade e a lembrança de nossa verdadeira identidade. Realizar essa oferenda mecanicamente não traz nenhum benefício. A oferenda sincera põe o ciclo cósmico de receber e retribuir a girar e nos nutre em aspectos muito elevados. Podemos oferecer todos os nossos atos. Talvez possamos começar com algo simples e tão presente em nossa rotina, o ato de alimentar-se. Por exemplo, quando você vai comer uma maçã, ou você come para satisfazer os seus desejos, sem pensar em mais nada além de eu e meu, ou então você agradece por ter esse alimento. Mesmo esse agradecimento, embora nos pareça mais interessante, pode se dar em uma esfera de eu e meu, um aspecto egoísta. O oferecimento, por sua vez, é aquele movimento interno de nos reconectar à fonte através desse alimento. Nos lembramos que antes da maçã houveram muitas causas e condições para que ela existisse, como trabalho, nutrientes, solo, água, sol, etc. E isso, antes disso, houve uma força criadora que deu origem a tudo isso e também a você.
Então, nos lembramos disso e, com gratidão, oferecemos o alimento primeiro à divindade. Somente depois o comemos. O mesmo poderia ser feito com qualquer ato. Um esclarecimento importante é que a divindade não necessita de nada. Mas, Yagya, o oferecimento, nos possibilita trazer clareza mental e nutrição espiritual, assim, nos auxiliando em nosso processo de liberação. Yoga vem da raiz sânscrita yud, que significa, no sentido relevante aqui, unir, ligar, conectar, preparar, deixar pronto, utilizar ou ocupar, meditar em Deus e unir-se a Ele. Nesse sentido, yoga é uma prática espiritual na qual se prepara a alma para unir-se a Deus. A Gita sabe e respeita o fato de que as pessoas são diferentes e então apresenta caminhos de yoga alternativos. Karma Yoga, yoga da ação, atrai pessoas ativas que, como a maioria de nós, deseja agir de forma dinâmica, porém espiritual no mundo. Jnana Yoga, yoga do conhecimento, adequa-se àqueles inclinados a aproximarem-se intelectual e filosoficamente da verdade. Dhyana Yoga, yoga da meditação, projetado para o meditador místico. Bhakti Yoga, yoga do amor puro, é colocado acima de todos os outros yogas. Todos esses caminhos conduzem ao objetivo de liberação, podendo cada pessoa seguir aquilo que mais lhe atrai, conforme as suas características. A qualidade de equanimidade é muito citada na Gita como atributo importante. Ela tem relação com nós permanecermos à parte de atração e aversão, sendo o oposto das dualidades aprisionadoras: felicidade, tristeza, vitória, perda, etc. Fixados no nosso verdadeiro eu, transcendemos ou toleramos essas dualidades e encontramos a unidade na diversidade, vendo Deus em todos e todos em Deus. No estado de equanimidade do yoga, o indivíduo transcende os modos da natureza e se libera. Com Buddha equânime, devotamo-nos ao bem-estar de todos os seres em toda parte, reconhecendo que todo ser vivo é igual espiritualmente a nós mesmos, fazendo parte de uma única família divina. Samatwan, equanimidade espiritual, requer e inspira verdadeira compaixão, acima do apego e do ódio, que comumente infectam causas políticas e sociais. Semelhantes causas baseadas em dualidade plantam a semente de futura hostilidade, mesmo quando abordam conflitos atuais. Pela prática espiritual sincera e desapego, pode-se de fato alcançar equanimidade. É claro que apenas técnicas de yoga, respirar, focar, etc., não dissipam karma, pois sem uma oferenda devotada não passam de atos físicos e mentais. O indivíduo desenvolve um vínculo yoga com o absoluto através de yagya, oferecendo as suas ações de yoga a Deus. Esse oferecimento é a estrutura de todos os caminhos espirituais em busca de liberação. Assim, o indivíduo deveria, desse modo, praticar yoga com um espírito de oferecimento devotado. Karma Yoga, yoga da ação. Karma Yoga implica esses aspectos espirituais em comum: Samatwan, equanimidade; Sannyasa, abandono do desejo egoísta; e Yagya, dedicação de sua prática espiritual a Deus. Dessa maneira, basta que ofereçamos com sinceridade e devoção os frutos do nosso trabalho ou de tudo o que fazemos a Deus. Assim renunciamos ao fruto da ação, dedicando-o à fonte suprema como uma oferenda, Yagya. Em nossa jornada, enquanto executamos,
nossas atividades cotidianas, dentro do nosso propósito maior ou não, poderemos oferecer todas as nossas ações à divindade, nutrindo assim nossa conexão, devoção e lembrança de quem nós somos verdadeiramente. Esse tipo de prática espiritual, através das ações cotidianas, pode ser muito útil para o estilo de pessoas ativas. Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Jnana Yoga é para pessoas filosóficas, ou seja, que gostam de buscar conhecimento, refletir, aprender. Não basta meramente estudar, por exemplo, o problema da dualidade. É preciso elevar-se acima da dualidade pela prática espiritual. Essa busca do conhecimento não deve ser meramente para gratificação intelectual, mas buscar conhecimento como um caminho espiritual. Conhecimento é como o sol, destrói a escuridão e ilumina tudo. Krishna afirma que conhecimento é conhecer as 3 realidades fundamentais, tattva. 1. O corpo material, ou natureza material. 2. A alma, que conhece o corpo. E 3. Deus, que conhece todos os corpos. Tattva também diz respeito a conhecer os funcionamentos internos da gigantesca máquina de ilusão chamada universo. Dessa forma, seja lendo um livro ou durante uma ação cotidiana como comer, podemos refletir sobre tais mecanismos. A busca de conhecimento como um caminho espiritual, em última análise, visa ao objeto cognoscível mais elevado, Deus. O status mais elevado de conhecimento, conduzente à existência espiritual, inclui características como razão pura, autocontrole determinado, abandono do apego e aversão, alimentação leve, dedicação ao yoga da meditação e muitas outras. Em última análise, uma pessoa com verdadeiro conhecimento constata que o Senhor é tudo e, desse modo, entrega-se a Ele. Uma alma com conhecimento não necessita se retirar do mundo. Pelo contrário, mesmo aqueles que têm conhecimento desempenham deveres de acordo com a sua natureza corpórea. Conhecer a Deus não é negar o corpo, mas sim governá-lo e ocupá-lo de maneira espiritual e sensata. A verdadeira renúncia é renunciar aos frutos das ações. Conhecimento é um fogo que queima o nosso karma. Assim como Karma Yoga, também devemos oferecer devotadamente nossa prática no caminho do conhecimento a Deus, fonte de nossa energia, inteligência, do conhecimento, o cognoscível e tudo o que pode ser alcançado pelo conhecimento. Embora muitos busquem Deus para aliviar o seu sofrimento, para satisfazer a sua curiosidade ou para obter prosperidade, o melhor buscador é aquele que conhece a glória de Deus e assim busca-o com verdadeira compreensão. De fato, conhecimento sobre Deus conduz à devoção singular e ocupação constante em seu serviço. Jnana Yoga, Yoga da meditação. Meramente concentrar-se neste ou naquele objeto pode não levar à liberação, mas a cativeiro do objeto. Segundo a Gita, aprender como e por que abandonar o fruto de seu trabalho é melhor do que apenas meditar sem tal renúncia. Jnana Yoga, assim como os outros caminhos de yoga, pode capacitar o indivíduo a ver o eu verdadeiro e, desse modo, pode ajudá-lo a alcançar a existência espiritual pura. Krishna instrui o yogi a sentar-se, focar a mente num ponto, refrear sentidos e atividades e praticar yoga para purificar o eu.
O alinhamento corporal é manter a cabeça, o pescoço e corpo eretos, firmes e imóveis, com olhar fixo na ponta do nariz e sem desviá-lo para outras direções, fixando a mente na divindade e dedicando-se a Ele. O celibato pode ser um tipo de austeridade corporal, mas não é uma prática obrigatória. Krishna completa seu resumo da prática do yoga clássico ao explicar a necessidade de moderar a alimentação, diversão e sono. Os sintomas da serenidade do yoga, o estado bem-aventurado da iluminação, etapas da meditação avançada, conquistas superiores e contato com o absoluto, e o fato de ver a alma, Deus, em todos os seres e todos os seres em Deus, desse modo conectando-se irrevogavelmente ao Senhor e desenvolvendo empatia universal. Recompensas gloriosas advêm para um yogi sincero, até mesmo aquele que às vezes não é bem-sucedido. Aquele que medita no Senhor, deixa este mundo e irá até o Senhor. Sem menção alguma a esquemas de momento técnico. Aqui, o amor, e não a técnica, vence tudo. É importante oferecermos nossa prática. Jamais se pode renunciar à própria dívida para com a fonte de tudo, nem o dever de ajudar os demais, assim como ninguém pode renunciar o autocontrole, pois esses atos purificam até os sábios. Bhakti Yoga, o mais elevado de todos os yogas, que ilumina claramente o que significa oferecer ação, conhecimento ou meditação à fonte e ao Supremo, e assim transformar ação, conhecimento e meditação num verdadeiro caminho espiritual. O ponto culminante de todos os caminhos espirituais, o caminho do amor puro. Bhakti Yoga. Esse é o coração da Bhagavad Gita. Bhakti Yoga. Yoga da devoção. Krishna aceita diversos caminhos para a liberdade, mas classifica suas posições. Assim, uma oferenda com conhecimento supera mero ritual. Um yogi dedicado à prática espiritual supera meros ascetas, estudiosos e ritualistas. E de todos os yogis, aquele devotado de coração e alma a Deus é o melhor. Karma Yoga requer oferecer os frutos de nossas ações. E, em toda a Gita, Krishna nos solicita a oferecermos todas as nossas ações à divindade. Da mesma forma, Jnana Yoga culmina em Deus. Quanto a Jnana Yoga, o caminho da meditação mística, a Gita ensina ao longo de todo o texto que devemos fixar a mente em Deus. Em última análise, Yoga da ação, Yoga do conhecimento, Yoga da meditação, todos encontram a sua perfeição no amor puro por Deus e todas as suas criaturas. Bhakti vem da raiz verbal bhaj, servir, honrar, reverenciar, amar, adorar. Desse modo, servir, honrar, reverenciar, amar e adorar a Deus é Bhakti. Assim, Bhakti Yoga é o caminho da devoção à fonte de tudo. Um Bhakti Yogi cultiva amor puro por Deus, com conhecimento profundo, e não com sentimento cego. Muitos, através dos tempos, louvam a Deus em canções, danças e orações. Ao oferecer uma folha, flor, fruta, água, ação a Deus, as pessoas devotadas oferecem seu próprio eu, pois seus corações vão junto com as suas oferendas, se aproximando cada vez mais do Criador. A prática espiritual, disciplinada e constante, pode nos levar cada vez mais próximo
ao alcance da verdadeira liberdade, transcendendo os 3 modos trigunas e a dualidade, atingindo a existência espiritual, alegria e satisfação. Em nome de Deus, muitas pessoas prejudicaram a outros seres, mas, conforme a Gita, à medida que devotamos as nossas ações a Deus, o gosto superior da devoção gradualmente nos desprende dos modos na natureza. Um sintoma essencial de progresso nesse caminho é a preocupação real com todas as criaturas de Deus e com o bem-estar último de todas as almas. Isso engloba benevolência, misericórdia e beneficência universais, desejando e fazendo o bem a todos. Karma Yoga, Jnana Yoga e Dhyana Yoga envolvem, respectivamente, ocupar as próprias ações, estudos e meditação na prática espiritual disciplinada, em cada caminho. Por oferecer a sua prática ao divino, a pessoa completa o ciclo cósmico de receber e retribuir, e assim torna-se um bom cidadão cósmico, uma alma civilizada. Bhakti Yoga, o caminho da oferenda de amor puro, inclui e envolve ações, estudos e meditação, elevando-os ao seu grau espiritual último, ao infundir cada atividade com amor puro por Deus e todas as suas criaturas. Por transformar assim a própria vida numa oferenda espiritual contínua, Bhakti Yoga emerge como o mais elevado dos yogas espiritualistas. Krishna descreve Bhakti Yoga como uma oferenda espiritual de toda a vida para a fonte da vida. Tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que sacrificares ou deres em caridade, toda a austeridade a que te submeteres, faze disso uma oferenda a mim. Yagya, oferenda, espiritualiza aquele que oferece e tudo o que é oferecido, abrindo espaço para a liberação. Mukti, liberação. A Gita também ensina a libertar-se do apego e das qualidades negativas que o apego produz. Luxúria e ira, desejo, medo e raiva, ou os 3 portões de entrada para a escuridão: luxúria, ira e cobiça. Krishna fala sobre libertar-se de dualidades, tais como apego e aversão, ódio e anseio, exultação, intolerância, medo e aflição, ou felicidade e tristeza. Ele também fala, em geral, de ficar livre de dualidade, de ir além da dualidade e de ficar livre da ilusão da dualidade. A Gita fala sobre libertar-se do cativeiro do karma, que se manifesta como inevitáveis frutos ou consequências de nossas ações mundanas. Assim, pode-se agir neste mundo sem reação aprisionadora e atingir perfeita liberdade do karma. É o karma que nos obriga a nascer e morrer repetidas vezes nesse mundo. Então, ficar livre do karma é libertar-se do ciclo de nascimentos e mortes. Deveríamos ter claro em mente que todas essas coisas, das quais ganharemos liberdade, os problemas do cativeiro, 3 modos da natureza, apego, ira, luxúria, cobiça, dualidades, infortúnio, pecado, karma, nascimento, velhice e morte, não passam de diferentes facetas de uma única condição, que pode ser chamada de ilusão. Assim, estar totalmente livre dos modos da natureza é estar livre de dualidades, que é estar livre de apegos, que é estar livre de ação kármica aprisionadora, que é estar livre de nascimento, morte, renascimento e de novo morte.
Esse, então, é o aspecto negativo da liberdade. Liberdade de algo. Verdadeira liberdade implica em liberdade positiva para fazer tudo o que é digno, valioso e benéfico para nós e para aqueles que amamos. Como veremos, liberação é um estado de espírito, um tipo de ação e um lugar. Uma alma consumada e autocontrolada atinge prachada, clareza serena e graça. Nesse estado de prachada, todas as misérias diminuem e a razão, buddhi, logo se estabiliza. Prachada fortalece buddhi, e essa razão serena produz felicidade virtuosa e também um estado de benevolência ou gentileza para com os demais. Uma alma que alcançou Brahman, existência espiritual, torna-se uma alma prachana, imersa em graça iluminante e apaziguadora, sem nada pelo que ansiar ou lamentar. Tal alma obtém siddhi, que significa sucesso, realização plena e até mesmo perfeição e beatitude espiritual. Siddhi também pode referir-se aos poderes místicos que se obtêm através da prática avançada do yoga. Krishna ensina que cada membro da sociedade pode alcançar plena perfeição, Samsiddhi, por executar seus respectivos deveres num humor de adoração ao Senhor. Krishna também ensina a praticar yoga para autopurificação, pois uma alma purificada através da perfeita empatia torna-se a própria alma de todos os seres e não é maculada por ações. Viver com pureza é um bem divino e manter uma vida pura requer disciplina mental ou austeridade. Dessa forma, podemos alcançar uma consciência imaculada e cristalina da realidade, as almas, a natureza e Deus. Na Bhagavad Gita, Krishna ensina que Brahman, espírito, o imperecível supremo, é tanto um destino espiritual quanto um estado espiritual de existência para almas. Brahman é eterno e pessoal, sua natureza sendo o eu superior. Krishna também chama a totalidade da energia material de Brahman, uma vez que ele é a sua fonte e ela é a sua natureza separada. Também usa o termo no seu sentido mais importante, Brahman, como a existência pura e eterna, compartilhada por Deus e pelas almas. Aquele que serve o Senhor com Bhakti Yoga, devoção indesviável, transcende por completo os modos da natureza e assim qualifica-se para a existência Brahman. Da mesma forma, aquele que pratica assiduamente vida espiritual qualifica-se para Brahman, encontrando felicidade interior, deleite interior e verdadeira luz interior. Nirvana é gramaticalmente negativo, já que Nirvana significa sem vana. A palavra vana, oriunda da raiz va, significa o soprar, do vento, maré ou fogo. Desse modo, Nirvana, tanto aqui como no budismo, tradicionalmente significa acabar com as rajadas de desejo material e renascimento, extinguir o fogo do desejo egoísta, parar com a maré de reencarnação, etc. No sentido literal de Nirvana, busca-se liberdade da indesejável maré de nascimento e morte. Quem atinge Brahma Nirvana extirpa a dualidade preconceituosa e trabalha para o bem de todos os seres. Assim, Brahma Nirvana aumenta compaixão e sensibilidade pessoal ao invés de extingui-las.
Afinal, ao ver a si mesma como Brahma individual, a pessoa vê todos os outros seres igualmente como Brahma. Pois Brahman é a verdadeira natureza, compartilhada de todos os seres. A unidade não funde alma e Deus num só ser, senão que promove a unidade de todos os seres, precisamente porque Deus está presente, de forma igual, em todos eles. Assim, como pais amorosos anseiam que o filho desobediente volte para casa, a divindade deixa claro que o seu próprio mundo eterno nos aguarda.